O futebol brasileiro sempre foi construído sobre a ideia de imprevisibilidade. A graça do jogo está justamente no fato de que, dentro de campo, qualquer coisa pode acontecer. Um time tecnicamente inferior pode vencer. Um favorito pode tropeçar. Um detalhe pode decidir tudo. E por décadas, o torcedor aceitou isso como parte da essência do esporte. Erros de arbitragem sempre existiram. Fazem parte do futebol desde que o futebol existe. Um impedimento mal marcado, um pênalti duvidoso, um cartão exagerado. O torcedor reclama, discute, se revolta, mas no fundo entende que o erro humano faz parte do jogo. O problema começa quando esses erros deixam de parecer aleatórios e passam a seguir um padrão. Em 2005, o Campeonato Brasileiro caminhava para ser lembrado apenas como mais uma edição extremamente equilibrada dos pontos corridos. Clubes tradicionais, elencos competitivos e uma disputa intensa rodada após rodada. Cada jogo era tratado como decisivo. Cada ponto tinha peso de final. O nível de cobrança sobre jogadores, técnicos e dirigentes era altíssimo. Internacional, Corinthians, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e outros clubes disputavam posições importantes na tabela. Ao mesmo tempo, equipes da parte de baixo lutavam pela permanência na elite, sabendo que um rebaixamento poderia significar anos de dificuldades financeiras e esportivas. O cenário era de tensão constante. Nesse contexto, a figura do árbitro ganhava ainda mais importância. Em um campeonato tão equilibrado, uma decisão errada poderia mudar completamente o rumo de uma partida, e até de uma temporada. O árbitro deveria ser uma presença quase invisível, alguém que garante o cumprimento das regras, mas não interfere no espetáculo. Só que em 2005 isso não aconteceu. As primeiras desconfianças surgiram de forma silenciosa. Não houve um grande escândalo imediato, nem uma denúncia explosiva logo de início. O que chamou a atenção foi a repetição. Decisões controversas se acumulavam. Pênaltis questionáveis em momentos decisivos. Expulsões que alteravam completamente o andamento dos jogos. Critérios que variavam dentro da mesma partida. Torcedores de clubes diferentes, em jogos diferentes, começaram a perceber algo estranho. Não era apenas uma sensação isolada. Era um incômodo coletivo. Sempre os mesmos árbitros apareciam no centro das polêmicas. Sempre os mesmos tipos de lances geravam revolta. Aos poucos, a dúvida se transformou em suspeita. Quando as investigações avançaram, ficou claro que o problema ultrapassava os limites do campo. Árbitros estavam envolvidos em um esquema externo ao futebol, ligado à manipulação de resultados para favorecer apostas ilegais. Não se tratava de escolher campeões ou rebaixados de forma direta, mas de interferir em momentos-chave das partidas, alterando o curso natural do jogo. O futebol, que deveria ser decidido pelo talento dos jogadores e pela estratégia dos técnicos, passou a ser influenciado por interesses financeiros externos. E isso atinge o coração do esporte. Porque o futebol só existe enquanto o torcedor acredita que o resultado é legítimo. Quando o escândalo veio a público, o impacto foi devastador. O Campeonato Brasileiro entrou em crise. Resultados passaram a ser questionados. Jogos inteiros foram colocados sob suspeita. A credibilidade da competição foi abalada de forma profunda. A resposta das autoridades foi drástica. Partidas foram anuladas e remarcadas. Jogos que já tinham sido disputados, com desgaste físico e emocional, precisaram ser jogados novamente. O argumento era preservar a justiça esportiva. Mas, na prática, o futebol não funciona como um quadro negro que pode ser apagado e reescrito. Repetir um jogo não apaga o cansaço, não apaga lesões, não apaga o impacto psicológico. Um time que vivia um bom momento pode perder ritmo. Um elenco curto pode sofrer ainda mais. Uma vitória comemorada não pode ser comemorada novamente da mesma forma. Os prejuízos não foram distribuídos de maneira igual. Clubes que brigavam na parte de cima da tabela, como o Internacional, viram o campeonato ganhar um novo rumo fora de campo. A disputa que deveria ser decidida nos detalhes técnicos passou a carregar um peso institucional.
Times como Santos, São Paulo e Vasco tiveram que lidar com a frustração de reviver partidas já encerradas, refazer planejamentos e administrar a pressão de suas torcidas em um ambiente ainda mais instável. O campeonato ficou emocionalmente mais pesado. Mas talvez os maiores prejudicados tenham sido os clubes da parte de baixo da tabela. Ponte Preta, Juventude, Figueirense, Paysandu e outros times que lutavam contra o rebaixamento viram seus destinos serem alterados por fatores que não controlavam. Para essas equipes, um ponto podia significar permanência ou queda. E uma queda podia significar demissões, endividamento e anos longe da elite. É fundamental deixar claro, esses clubes não foram acusados de participar de qualquer esquema. Eles foram vítimas. Vítimas de um sistema que falhou naquilo que deveria proteger com mais rigor, a integridade da competição.